Fala, guerreiro e guerreira, beleza? Bom, agora que você já assistiu, né, a parte teórica em relação ao pronome reflexivo, você pegou o bizu, né, aquele bizu lá do espelho que reflete, né? Pegou o bizu do Sargento Ferreira falando I love myself, né, eu me amo e tal, porque ele está lá contemplando ele mesmo ali fardadão, porque, né, foi aprovado na ESA e você também, né? Tenho certeza que você vai gabaritar inglês, né? E vai também fazer a mesma coisa que o Sargento Ferreira, né? Então, olha só, você tem aqui o primeiro item, tá? Aqui foi de 2020, né, da EA, tá bom? Ó, esse estilo é justamente o estilo que eu acredito que vai aparecer na prova da ESA. Lembrando que isso tem no edital da ESA, tá? Porém, a ESA ainda não cobrou esse assunto. Então, eu acredito mesmo nessa possibilidade real, né, para os próximos anos, tá bom? 2024, 2025, 26, né? Agora é 2024, né? E eu acredito que agora, né, em 2024, a gente já vai ter a questão nesse estilo, tá? Aí você tem aqui, ó, choose the right alternative to complete the gap. Então você vai escolher a alternativa correta para completar o espaço, ó. Então, ó, lembra o seguinte, tá? O bizu do SVC, ele é a ordem padrão da frase, tá bom? Então você tem, ó, sujeito, verbo, complemento. Aí depois você tem vírgula, ou você vai ter uma conjunção, um conectivo, né? Depois outro período, sujeito, verbo, complemento. É o que você vai fazer aqui, ó. Então você tem Mr. Thompson, secretary. Então aqui, ó, tá falando da secretária do senhor Thompson. Então aqui é o nosso sujeito, né? Então, ó, was, ela estava o quê? Estava doente, né? Estava mal. Esse ill significa mal, né? Que aqui nesse contexto é mal no sentido de doente, né? Ela estava doente, tá bom? Yesterday, quando que aconteceu, né? Temos aqui um marcador temporal que aconteceu, ó, ontem, no passado, beleza? Isso aqui também é importante. Depois, ó, vírgula, já vamos ter um outro SVC, né? So, he, ó, ele, fazendo referência a quem agora? Ao senhor Thompson, né? O que aconteceu? Ele teve, né, ó, had, ele teve, have, ó, perdão, had, né? Ele teve o quê? Had to type. Ele teve que digitar o documento. Então ele teve que digitar o documento, porque a secretária dele estava doente, ok? Então quem que teve que digitar o documento? Redigir ali o documento. Ó, você tem aqui que ficou claro para gente o subject pronoun he, né, conduzindo essa ação verbal, e essa ação, né, desse verbo está acontecendo por ele mesmo, né? Então ele está fazendo o trabalho e se beneficiando desse trabalho que ele mesmo está fazendo. Então o pronome reflexivo vai ser himself, letra C de acertei, ok? Então apareceu uma questão dessa na prova, tranquilão, tá? É questão dada, não tem como você errar, ok? E muito provavelmente, ó, a prova vai fazer assim também, tá? Vai colocar aqui, ó, por exemplo, um object pronoun, tá? Por quê? E aí toma cuidado, né? Porque de fato o SVC, né, sujeito, verbo, complemento, o object pronoun ele fica depois do verbo, tá? Então isso também, você vê que aqui também tem um pouco dessa parte interpretativa, né? Então ficou bem claro para você aqui no contexto que a secretária do senhor Thompson estava doente, ó, um aspecto negativo. Então você já consegue interpretar o quê? Que é ela que faz esse trabalho de digitar documento. Então se ela estava doente, ela não foi trabalhar, o que aconteceu? O próprio chefe, então, teve que digitar o documento, né, por ele mesmo. Ele mesmo teve que digitar o documento, ok? Então, atenção também nisso aí, na parte da identificação da reflexividade da ação verbal, ok? Então vamos lá, vamos seguir aqui para a questão de número 2. Teve uma da EFON, inclusive, que eu tive até que adaptar, tá? Porque a EFON por si só, ela é bisurada, né?
e a gente vai resolver uma questão da EFON que eu adaptei aqui. Então, ó, essa já é mais antiga um pouco, mas a gente percebe que já é de costume, por exemplo, da EA, principalmente aí quem vai fazer EA também, né, de cobrar esse assunto, tá? E a gente vê uma proximidade muito grande com a ESA, tá? Em relação à cobrança aqui desse assunto, tá? Aí você tem aqui, ó, outro bizu, né? Percebe que a gente tem pequenos fragmentos, tá? Frases, trechos, parágrafos. Então, tá? Desmistificando essa coisa de que você pode pensar, pô, tô perdendo tempo de pegar vocabulário. Não, você está pegando vocabulário aqui agora também, tá? Então, assim aos poucos a gente também vai pegando vocabulário até a gente fazer a revisão completa na leitura do texto, onde aparece tudo lá no texto, né? Então você tem when we choose to do good, né? When we choose to do good and healthy things for and for the others, happiness increases, né? Como eu havia até comentado, né, várias vezes, a gente até vai falar dessa palavra também, que aparece muito, muito em prova. Então, olha só, ele fala, ó, quando nós escolhemos fazer o bem, né, e fazer o quê? Coisas saudáveis para, e aí depois ele fala assim, ó, and for the others, e para os outros, tá? Então, quando eu falo assim, e para os outros, ó, conectando, tá? Aqui é um conectivo, os outros, eu vou ter aqui, por exemplo, os outros são eles, né? Outras pessoas, né? Poderia ter uma inferência de for other people, por exemplo, tá? Falando aqui para eles, por exemplo, and for them, ok? Então, você observa o quê? Se eu completar aqui a lacuna com themselves, vai ficar duplicidade, né? Fazer o bem e coisas saudáveis para eles mesmos e para eles, para os outros eles, não vai fazer sentido, né? Então você tira aqui, ok? Outra coisa também que você vai observar, né? Lembrando que eu acredito que foi assim que você resolveu. O próprio bizu do SVC, né? Ele fala, when we choose, quando nós escolhemos, ó o sujeito aqui. Isso aqui indica para você que o autor ele está se incluindo aqui nessa narrativa textual. Tá? Então ele se inclui nisso. Ó. Quando você e eu, ele quer dizer, né? Ó, você e eu aqui, nós, né, escolhemos fazer o bem e fazer também o quê? Coisas saudáveis. Para quem? Para nós mesmos, né? Então essa ação de fazer o bem, ó, para beneficiar a nossa saúde, né? Nosso bem-estar. Então, de fato, você vai ter aqui, ó, o ourselves, ok? Ourselves, você tem a letra C, dissertei, ok? Então, ó, novamente, né? Observou ali, identificou o sujeito, você vai saber quem vai ser então o pronome reflexivo, tá bom? E aí ele fala então que acontece o quê? Happiness increases, a felicidade aumenta, tá bom? Então increase significa aumentar, ok? E já no sentido de diminuir, você vai ter decrease, ok? Porém, o decrease ele aparece pouquíssimas vezes. O que mais aparece de fato é increase, tá bom? Principalmente quando você tem um texto em que o autor vai narrar algum tipo de problemática, né? E muito provável ele vai falar que tal problema aumenta, né? Então, assim, até mesmo em dados estatísticos, tá bom? Então você tem aqui o vocabulário increase. Seguindo aqui, ó, você percebe 2013. Você tem, aqui foi retirado também de um trecho do texto, né? Aí ele fala: My only concern is that he's never lived away from home before. Will he be able to take care of? Choose the right alternative to have the blank field in the letter. Foi uma carta, né? Estilo carta. Aí você tem aqui esses seguintes pronomes reflexivos, tá? Vamos lá, olha que interessante também aqui, ó. Tem vocabulário para a gente bisurar.
ele fala my only concern, minha única preocupação, tá? Concern, inclusive até ele poderia ter usado a palavra worry, mas normalmente o worry também ele é usado quando você vai falar que você se preocupa com alguma coisa, né? Mas no sentido até de verbo. O concern, ele de fato aparece mais uma narrativa textual, porque o concern, ele aborda preocupação em relação a um problema que, na maioria das vezes, acaba até envolvendo mais de uma pessoa, tá? E o worry, ele acaba sendo uma preocupação íntima, né, mais individual. A gramática indica mais para isso, tá bom? Então, assim, saiba que concern, worry, significam nesse sentido, da pessoa ficar preocupada, né? Então ele fala, a minha única preocupação é que, outro bizu também, que eu já percebi que a ESA tentou fazer algo parecido em uma edição da prova de inglês, e a IA então é campeã de fazer isso aqui, tá? Já cobrou em relação a isso, ó. He's never lived, tá? Que ele nunca morou, ó. Ele nunca morou fora, tá? Então, ó, toma cuidado porque imagina se de repente também a gente vai ter uma aula específica de tempo verbal, mas aqui é um bizu e aqui também é uma preocupação até muito grande, que eu até falei em relação a isso ano passado com a galera, frisei bastante, porque eu achei que a ESA podia cobrar, mas ainda pode, né? Que é o seguinte, tá vendo que essa contração aqui, você tem o apóstrofe S, aqui o autor, ele tá contraindo o verbo auxiliar, ok? O lived é o nosso verbo principal. Esse verbo principal, ele está o quê? Ele está no past participle, ok? No particípio passado. Então, esse his aqui, ele não é he is, não, tá? Ele é he has, ok? Aí você pode até observar assim. Então, ficaria, ó, he has lived, tá bom? Só que aqui ele colocou never para ser uma negativa, né? Ó, he has never lived. Ele nunca morou fora, tá? E o presente perfeito, ele vai indicar aquela ação que, que vai abordar, inclusive, a vida toda da pessoa. Por isso que a gente não tem um momento exato e tal, né? E aí também, ó, eu sei que a gente ainda não chegou nessa parte, né, da nossa mentoria aqui, mas na plataforma já tem, se você quiser visurar. Mas é o que eu falei, né? A gente observa, né, tudo que a gente pode, né, extrair aqui da questão para sempre ficar bisurado, né, o máximo possível, inclusive das possibilidades que a ESA traz, ou já deu indício, né, de cobrar isso aqui na prova, tá bom? E aí, como a gente tem, por exemplo, ó, 5 questões de pronome reflexivo, né? Se for para resolver só para dar o gabarito, sem bisurar, aqui seria uma coisa muito rápida, né? E isso eu faço o quê? Eu faço no público no meu canal do YouTube. Então, se você está aqui comigo, fazendo parte dessa mentoria nessa plataforma, é porque, de fato, você é aquela pessoa que decidiu investir, né, em você e também investiu em ficar bisurado, né? Então, eu não vou, como até a Bíblia diz, né, a gente não vai jogar pérolas, né, aquelas pessoas que não dão valor, né? Então, olha só como que a gente conseguiu bisurar aqui, tá? Então, ó, fica bisurado nisso, ó. A palavra concern aparece muito, já coloca na sua lista de vocabulário. He's never lived, né? Prestar atenção em relação a isso, né? Ele está falando aqui, então, em relação ao presente perfeito, tá bom? E aí ele fala, will he be able to take care of? Se ele será capaz, tá bom? Então, ó, be able to, ser capaz de. É o mesmo também que ele até poderia, aqui ele poderia, no caso aqui, como ele usou futuro, o will, ele teve que usar o be able to, tá bom? Agora, se eu quisesse perguntar se ele consegue, se ele é capaz de tomar conta de si mesmo, aí no presente, né? Aí eu poderia usar o can, tá bom? Isso aqui é uma aula que a gente também vai ter. Por exemplo, can he
take care of himself. Aqui poderia usar o can, tá bom? Por que aqui então ele usou be able to, ser capaz de? Por conta do will. Will também é considerado um verbo modal, tá? Então você não pode usar dois verbos modais na mesma frase, ok? Assim como também você não pode usar duas negativas na mesma frase, ok? Por exemplo, I didn't find nothing. Eu não achei nada, como a gente costuma falar, né? Então o certo seria I didn't find anything, ok? Então, tudo isso aí também a gente vai bisurar em relação também a verbo modal. Ó, verbo modal também tem previsão. Ó, isso aqui é verdade, hein? Eu tenho que mostrar. Quando dá uns arrepios assim é porque a premonição é de verdade. Eu acredito que em 2024 vai cair verbo modal na ESA. A gente também vai bisurar muito verbo modal aqui, tá? Já tem um tempo que tem a previsão no edital e a ESA não cobrou isso aqui ainda, tá? Então a gente também vai bisurar em relação ao verbo modal, tá? Então vamos lá. Então, ó, a gente bisurou aqui, né? E aí eu já falei, né? Então, se ele será capaz de tomar conta de si mesmo, né? Se ele vai ser capaz de se cuidar, como a gente costuma dizer, né? Então é o que, ó? Himself. Letra C, dissertei novamente, tá bom? Seguindo aqui, ó, foi essa da EFON que eu adaptei, separando o material para vocês hoje, né? Porque a EFON, ela trouxe, por exemplo, para preencher 3 lacunas, né? Uma das lacunas era para preencher com que é um pronome usado para a reflexão mútua, por exemplo, né? Ação mútua, quando ele fala each other, um com o outro, um ao outro, ok? E aí no edital da ESA ele fala do pronome reflexivo, né? E não essa ação mútua lá. Então a gente pode ver mais à frente até assim na leitura do texto, né? Para que você fique bisurado também para a leitura, tá bom? Mas a minha preocupação maior é com o pronome reflexivo aqui nesse primeiro momento. Então o que eu fiz? Eu só botei aqui a primeira lacuna para você preencher. E você tem, ó, choose the correct option to complete the gaps. Por isso que está aqui, ó, gaps, né? Ele fala, the opponents had spent long hours preparing. Então, ó, os oponentes, né? Aqui, de fato, na prova vai trazer assim, né? O sujeito não trazendo, assim, nitidamente o pronome, mas sim o nome, tá bom? Então, os oponentes. Ó, oponente, tá vendo? Então, o que vai lutar, né? Os que vão lutar. Had spent, tem passado, ó. Long hours. Tinham passado, no caso, né? Longas horas preparando to fight one another, para lutar um com o outro. Então o que acontece? Os oponentes, ó, eles tinham passado longas horas se preparando, preparando ele mesmo para lutar, tá bom? Não vou dizer que seria ele estava preparando a pessoa, o adversário dele. Ele estava se preparando, ou seja, ele estava treinando nesse sentido, ok? Então os oponentes estavam treinando isso, ó, estavam se preparando, né? Então, ó, preparing themselves, ok? Estavam se preparando para lutar, ó, um com o outro, um contra o outro, ok? Mas a preparação, né, como ele trouxe no coletivo, ó, os oponentes, né, então tem um oponente aqui, né, outro oponente aqui, vai lutar contra esse oponente contra o outro oponente. Cada um aqui, ó, estava fazendo o quê? Ó, estava se preparando, tá? Se preparando para depois lutar, ó, um com o outro, one another, tá? Então é essa parte que
eu tive que adaptar e ele trouxe depois uma outra parte para preencher nesse sentido assim, entendeu? Aí um com o outro, um ao outro, a gente tem até o termo each other, que é, por exemplo, se a pessoa, tipo, ela, né, bate numa pessoa, tem uma pessoa aqui diferente, e aí essa pessoa revida, entendeu? Legítima defesa, né? E quando eu falo assim, se batendo, um batendo no outro, né? Aqui não tem o espelho, percebe? Não é o espelho. É isso, reciprocidade, perfeito. Exatamente. Sargento Ferreira bisurado, tá? Então essa parte da reciprocidade mesmo, né? A ação que é exatamente isso mesmo, né? Recíproco, é que não vejo até mesmo em relação a indício, né? Em questões da própria ESA para cobrar esse tipo de conteúdo, né? Também no edital não temos a clareza para isso, tá? Mas é o que eu falei. A gente vai chegar na leitura do texto. Na leitura do texto a gente vai revisar tudo isso aqui e mais um pouco, ok? Para o seu entendimento, para uma melhor compreensão, tá? O que eu fico preocupado é tipo assim, como sempre acontece, né? Todos os anos. Eu acho legal você chegar a fazer questões de outras provas até, mas tem gente, por exemplo, que pega uma para resolver questão que não tem nada a ver com a prova da ESA. Aí o que acontece? Você está gastando energia para uma coisa que não vai aparecer nem na prova, né? E a sua energia ela tem que ser de fato canalizada e focada na sua prova, tá bom? Agora sim, isso não impede, por exemplo, isso também é até bizu, tá? Por exemplo, teu foco é a ESA, tá? Mas, por exemplo, saiu o edital da EA. Se inscreve, vai lá fazer. Tem muita coisa que você vai conseguir aproveitar, que você vai treinar para a prova da ESA, tá bom? SPSEX também, chega lá, né? Por exemplo, de inglês também, não sei, matemática, se bem que a SPSEX ela é um pouco mais bisurada. Mas só o fato de você chegar e saber que você está indo lá para um treinamento, a sua chance até de ser aprovado é muito grande, porque você não está naquela adrenalina, naquela pressão, como aquele candidato que está ali, que é o objetivo dele, entendeu? E ao mesmo tempo você vai estar treinando também um treinamento real para o grande dia da prova da ESA, tá bom? E eu falo isso por experiência própria, tá? Eu também, quando estava estudando para a Polícia Militar do Rio de Janeiro, fiz também, depois teve meses depois, abriu para soldado do bombeiro, eu fiz, passei, não era nem minha intenção. Mesmo, já tinha feito até a prova da PM primeiro, depois que teve a do bombeiro, eu fiz, passei. Da educação também, fiz não só para professor, mas teve para cargo administrativo, até para pedagogia, que eu não tenho nem formação em pedagogia, também foi aprovado, né? Porque eu fiz achando que nem ia nem passar, mas eu fiz para treinar mesmo o conhecimento para poder passar na minha prova, entendeu? Então, assim, é bacana você fazer isso também, pegar esse bizu, tá? Outra questão adaptada também, você vai ter aqui, ó. Here are some tips of what you can do today to keep in the air for years to come. Então ele fala, aqui estão algumas dicas. Esse tips aqui no sentido de dicas. Se esse tips estiver relacionado a dinheiro, ó, até vou botar assim, ó, a dinheiro, né? Para ficar mais claro, né? Maiorzinho, ó. Se tiver relacionado a dinheiro, aí vai significar gorjeta, tá bom? Como a EA já cobrou, né? Agora, normalmente, tips significa dicas, tá bom? Ou seja, bizus. Bizus. Então ele vai falar, aqui estão alguns bizus, né? Em como você pode, né, fazer hoje para manter, né, no ar ali para os anos que vêm aí, os anos que chegam. Aí você tem, então quando ele fala aqui manter-se,
Ó, in the air é no sentido da pessoa estar leve, ou seja, com uma boa saúde física, que ele quer dizer aqui, tá? Ele usou nesse sentido da expressão. E você percebe por conta das dicas que ele sugere, né? Ó, take the stairs instead of riding the elevator. É você, então, pegar as escadas em vez de você pegar o elevador. Limit red meat, você limitar, então, carne vermelha. Consume more vegetables, você consumir mais legumes aí, né? Saladas, vegetais, tá bom? Então, quando ele vai falar, então, aqui, ó, aqui está algumas dicas, ó, aqui é bizu, né? De como, ó, on what you can. Tá vendo que tá falando, ó, diretamente para você. You, ó, you can do today to keep. Então, para manter o quê? Para você se manter aí em forma, tá? Então, to keep yourself, tá bom? Que também ficou claro porque a gente identificou aqui o sujeito, né? O próprio autor, né, já direcionou a fala, né, a narrativa diretamente aqui para a segunda pessoa, né, falando então que é para que a pessoa, ó, ela que vai fazer isso, ó, ela vai fazer isso, ok? Então para ela fazer com que ela se mantenha então em forma, tá? Então são as dicas que ela mesma vai ter que seguir, vai ter que fazer. Mas no caso, ó, yourself, né, o que você mesmo, né? Então, muito usado em uma cartilha, por exemplo, né? Você de repente vai pegar ali um panfletinho de uma academia, aí vai falar aqui tem algumas dicas também de exercícios para você mesmo ali, né? Se manter em forma, né? Para você mesmo se manter em forma em casa, na sua própria casa e tal, né? Então também pode é muito usado em relação a isso assim, tá bom? Tranquilo? Então, ó, você ficou realmente aqui o nosso gabarito ali, tá bom? Que foi de acordo com a prova, né? Eu nem cheguei a alterar, então ficou CCCBB, tá bom? E o bizu às vezes também, né? A prova pode trazer uma sequência de alternativas sim, tá? 3 alternativas letra C, para justamente também testar a confiança do candidato, né? Para ele não chegar, olhar e falar assim, pô, 3 alternativas iguais aqui, uma deve estar errada. E isso aí já aconteceu várias vezes, ó. Já canso de ouvir relatos aí e de ler, né, relatos na internet de falar, mestre, eu ia gabaritar, mas aí eu vi que deu 3 letra B seguida, eu pensei que estava errado, eu fui e mudei. E aí perdi uma questão de bobeira. Eu falei, pô, não faz isso, eu já falei várias e várias vezes na mentoria, tá? Que você não pode se deixar levar pela essa questão do medo, né? Tem que ter essa confiança e essa confiança ela vem quando você resolve questões, tá? Por isso que eu trabalho com você dessa forma. Na teoria, a gente tem a parte teórica, no final a gente resolve ali umas 3 questões. Depois, ó, quinta-feira, resolvemos aí entre 5 a 10 questões, tá? Para treinar. E a gente também no nosso projetão, que você já faz parte, né? Que tem aqui nosso módulo de projetão, onde também a gente resolve uma bateria de questões para treinar, tá bom? Então não tem nem desculpa de você falar que você não treinou inglês para a sua prova, porque eu estou aqui direto toda semana treinando inglês com quem está aqui junto comigo. Espero que seja você mesmo junto comigo. Outra coisa, embora tenha essa dedicação também da minha parte para fazer com que você gabarite inglês, mas é essencial que você treine também individualmente resolução de questões, tá bom? Não porque assim, pô, tô lá resolvendo com o professor, tal, né? Por que eu vou fazer sozinho? Mas vai além dessa imaginação, né? A importância de você também treinar sozinho, porque na prova vai ser você e a prova, né? Vai ser o seu momento sozinho ali na prova. Então você também precisa se preparar para esse momento, tá bom? Então também é legal que você
E também quando você vai fazer sozinho, aparece ali alguma dúvida, né? E aí você pode depois me perguntar, ó, tal questão ali, eu errei, né? Eu queria saber por que estava errado, como já, né? Guerreiros já mandam para mim no WhatsApp perguntando, né? E tirando essa dúvida, tá bom? Então, assim, você aprender com o seu próprio erro, aprender até mesmo com os próprios acertos ali, né? Isso, além de gerar confiança para resolver a questão, também você aprende, né, ainda mais aquele conteúdo e já fica de fato treinado da forma como aquele conteúdo é cobrado na prova, tá bom? Então, assim, a coisa é muito mais complexa do que a gente possa imaginar, né? Porque quando você também está treinado na questão, além da confiança, o que acontece? Você vai diminuir a sua ansiedade em relação à prova, porque você já sabe o que vai cair. Por isso que eu passo os simulados aqui e os guerreiros olham, ó, eu falei, pô, vai cair diálogo. Olhou ali, abriu o caderno de prova, rapaz, tem diálogo aqui mesmo. Né? Então você já percebe assim que aquela tensão de prova, ela já vai dar aquela diminuída, vai até mesmo cessar, né? Porque você vai falar, pô, já resolvi essa questão, ok? Então, ó, a gente encerra aqui então essa gravação, né? Então você que de repente não pôde participar da aula ao vivo, né? Sempre nesse momento, ao encerrar a gravação, a gente ainda tem, a gente ainda fica mais 10, 15 minutos para tirar dúvidas e trocar ideias em relação ao conteúdo e à prova, ok? Então, vou aqui conversar com a galera do Google Meet. Tamo junto e até a próxima aula.